Fala, gente linda, dando continuidade aos nossos estudos a respeito do terceiro tempo modernista, que começa em 1945. Hoje vos falo da Clarice Lispector, parte 1, nosso vídeo. Vamos lá? Vamos progredir? E para falar dessa autora tão fantástica, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dela. Eu trouxe algumas informações biográficas. Ela não é brasileira, no final das contas, ela foi nascida na Ucrânia e ela imigrou para o Brasil justamente por conta de adventos relativos à perseguição que os judeus sofreram. Afinal de contas, a família dela é de orientação religiosa judaica, beleza? Ela foi escritora, jornalista, tradutora, romancista, ensaísta. Ela foi muita coisa nessa vida e ela se deu conta da sua paixão pela literatura a partir do momento que ela começa o seu trabalho, sua profissão como tradutora de fato, e trabalhando com tradução, principalmente de romances, de livros, ela vai tendo contato cada vez mais íntimo com a literatura e isso torna um fomento para a produção própria da sua composição literária. Ela estuda no Brasil na atual UFRJ, na época era a Universidade do Brasil apenas, e se torna uma das primeiras mulheres a engajar-se na faculdade de Direito, torna-se bacharel em Direito. Então veja que desde muito cedo a Clarice Lispector é uma referência de empoderamento feminino que você pode utilizar como repertório sociocultural produtivo, caso esse tema acabe propendendo na sua proposta de redação, seja Enem, FUVEST, Unesp, enfim. É uma referência muito importante nesse sentido, tá? A partir do momento que ela ingressa no cenário literário, obviamente que a sua produção ela é marcada por por um tom muito intimista, por uma percepção muito intimista do universo feminino em especial. E para isso a gente vai ver justamente as características mais marcantes da literatura dela. Uma das coisas que, inclusive, se você quiser conhecer melhor, né, a autora, você pode usar a internet como referência, afinal de contas, existem muitos vídeos, muitas matérias, muitas entrevistas, embora ela não fosse de dar muita entrevista, de se expor muito em relação à sua intimidade, à sua produção literária para a TV, existem alguns arquivos que você encontra por aí na internet, vai acesso ao YouTube para ter uma dimensão um pouco maior sobre o caráter mais intimista e às vezes até depressivo da autora, né? Muitas entrevistas são marcadas por um caráter depressivo. Ela, inclusive, deu uma última entrevista antes da sua morte para a TV Cultura, e essa entrevista, inclusive, recebeu algumas orientações específicas de serem divulgados apenas após o seu falecimento. Olha que curioso esse dado, essa informação. E essa última entrevista é marcada por um tom muito pessimista, muito melancólico mesmo. Com relação às características da literatura dela que chamam mais atenção, que é muito importante para a gente trabalhar, tá? Ela tem uma literatura intimista, cujo critério, ou a palavra-chave que aparece bastante para vocês em exames vestibulares, é o termo sondagem psicológica. Professor, o que seria essa sondagem psicológica? De certa forma, a crítica literária afirma que sondagem psicológica seria uma terminologia pautada em análises psicológicas, análises muito mais profundas da questão da psique humana a partir de um longo processo de estudos que a autora fez em relação a autores teóricos da psicanálise, Freud, Jung, enfim, ela tem um levantamento e ela tem uma espécie de arcabouço psicológico muito profundo que permitiu a ela fazer uma sondagem, uma investigação psicológica muito mais densa. Então, para só ter uma ideia da dimensão dessa profundidade psicológica da autora, muitos afirmam que o Machado de Assis ele conseguiu ter um mergulho profundo muito grande, muito intenso. Sim, com certeza, ninguém discute. E os especialistas afirmam que a Clarice conseguiu ultrapassar as fronteiras dadas pela constituição da prosa machadiana em termos da análise psicológica, ou seja, ela foi muito mais densa. Então, essa sondagem é o mesmo que investigação psicológica, e essa investigação psicológica traz à tona na sua narrativa, na sua literatura, elementos muito simbólicos, muito metafóricos, que a gente só consegue entender a partir de um olhar bem mais sensível mesmo. Ou seja, é uma autora que trabalha com a sua densidade toda do ponto de vista psicológico, e isso faz com que, consequentemente, para muita gente, o texto dela seja bastante hermético e bastante simbólico. Lembra que hermético diz respeito a um texto difícil de ser compreendido pelo seu valor metafórico ou simbólico, beleza? Ela trabalha também bastante com o critério da subjetividade, da emotividade.
essa subjetividade ou emotividade estão muito associados também à questão do universo feminino, isso é muito importante, tá? Então, essa análise densa do indivíduo, da psicologia, está muito mais associado ao ambiente feminino. Muito embora ela traga muitos personagens também masculinos em vários contos que ela vai desenvolver. Só que, com certeza, todo esse elemento mais profundo, mais denso, pode ser encampado pelo universo feminino, já que ela traz toda essa sensibilidade feminina com o seu olhar próprio. Isso gera uma literatura muito mais fidedigna ao pensamento feminino, que muitas vezes foi delegado ao segundo plano, visto que, lembra, uma das coisas que a gente comentou em sala de aula também, quando nós falamos da Cecília Meirelles, até a Cecília, a mulher praticamente não tinha espaço no cenário da literatura, a literatura que foi encampada, a literatura que foi liderada, que foi tomada por um ideal muito patriarcal. E muitas vezes, quando a gente tem o cenário da literatura tomado por uma personagem feminina, por um locus feminino, a gente percebe que, em sua maioria, no histórico da literatura brasileira, esse locus feminino era ocupado, na verdade, por um autor, um homem, né, que não tem essa propriedade, esse lugar de fala. Uma vez que a Clarice assume e dá essa dimensão e ocupa essa lacuna tão essencial na nossa sociedade, a gente tem uma literatura que consegue, consequentemente, traduzir e transcrever essa sensibilidade, essa multifacetada visão feminina. Então, ler Clarice Lispector é um exercício muito importante para nós, homens, também, para podermos entender mais da comoção e do que leva, assim, os conflitos femininos a acontecerem, né? Ela traz muito, em sua literatura, o aspecto do cotidiano como elemento transcendente. Como assim? Ela consegue ter um olhar sensível para o cotidiano, para as relações mais banais que possam vir a parecer banais, por assim dizer. Ela vê no casamento, na criação dos filhos, na ação cotidiana de fazer compras, motivações para escrever os seus contos, as suas crônicas e trazer a sua reflexão. Então, é uma autora que consegue ter uma percepção muito sensível do cotidiano, das ações mais rotineiras e banais, que ganham nela um vulto, uma dimensão de relevância, de importância e de significação para a nossa existência. Por isso que os contos dela são muito grandemente marcados por esses eventos que são aparentemente insignificantes, inócuos e invisíveis, mas que ganham proporções gigantescas. E uma palavra-chave para entender a produção literária dela, que é um dos elementos que faz com que a sua literatura tenha essa grande dimensão, é justamente esse termo que eu coloquei aí no quinto tópico, o termo epifania. Epifania nada mais é do que um momento de grande revelação, de grande transcendência que acontece com as suas personagens. E esse momento de grande transcendência pode ter como gatilho um evento até um tanto quanto banal ou até mesmo significativo. A gente vê em algumas obras literárias, como é o caso da obra Hora da Estrela, que o momento de epifania, sim, de grande revelação e comoção de uma personagem feminina diante das situações de adversidade que ela vive, é o momento da morte, é o momento que antecipa a morte. Então, nesse instante singular, que é significativo pra caramba, né? Ela tem uma revelação da sua vida, uma transcendência. Em contrapartida, em contos, como, por exemplo, o conto Amor de Laços de Família, o simples ato da personagem central, a Ana, enxergar um cego, observar um cego mascando um chiclete, derrubar os ovos num trajeto de bonde, faz com que ela tenha um movimento de epifania e de iluminação. Esse momento de epifania e de iluminação, lembra que sempre quando acontece, ela é seguida por um momento de acomodação também. Então, epifania, na Clarice Lispector, seria um instante, dentro dos seus contos, dentro dos seus romances, de grande revelação de uma verdade, de alguma coisa que extrapola os limites convencionais da psique e do comodismo, que rompem a bolha e o comodismo, aquela questão da segurança. No entanto, seguido a esse momento, a personagem ela volta ao seu estado original. É um gatilho momentâneo mesmo que traz uma hora de revelação, mas na sequência dos eventos, dos fatos, ela volta ao tamanho original. Então é bem pertinente analisar esses pontos, esses momentos em que isso acontece dentro da narrativa de Clarice Lispector, e com certeza é um ponto-chave para responder uma grande parte das questões que possa vir a aparecer também para você nos vestibulares, ok? Galerinha, em linhas gerais, é isso que eu queria tratar com vocês nessa primeira aula. Na aula subsequente, a gente vai analisar um ou outro
conto, uma obra ou outra da autora, para vocês terem uma ideia um pouco mais clara na prática de como funcionam todos esses mecanismos, todas essas características de estilo bem marcantes dessa autora, beleza? Então, até a próxima aula. Valeu, galera!